Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos seguir com a nossa série do jogo 3D. Então vamos continuar trabalhando nosso player. Faltam algumas coisinhas, vamos finalizar ele aqui rapidinho. Ele ainda não pula, a câmera ainda não está funcionando, então vamos fazer ele pular e a câmera ficar legal. Eu vou adicionar aqui duas variáveis booleanas, tá? Uma chama isGrounded, se ele está no chão, e a outra se ele pode dar o double jump. E aí, antes aqui da gravidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou checar se ele está no chão, e se checar se ele está no chão significa se a função isFloor for verdadeira, ele é verdadeiro, se não, ele é falso. Eu só estou pegando essa função e colocando nesse booleano para a gente poder usar mais fácil e fazer mais sentido. E logo em seguida eu vou fazer o seguinte, se essa variável for verdadeira, eu vou colocar can double jump igual a true. Significa, se ele está no chão, a variável double jump está verdadeira. Tá, eu vou poder pular duas vezes. Não quero usar esse if aqui, vou colocar o velocity, que é a gravidade, né, para cá. Eu vou adicionar esse if. Então, estou pegando o input do jump que eu coloquei lá, que é a barra de espaço. E aí, se ele apertou a barra de espaço, eu vou verificar se ele está no chão ou não. E aí, se ele estiver no chão, né, aí sim eu vou dar um jump. Mas eu vou separar, eu vou colocar aqui, ó, perform jump. Fiz essa função, eu vou usar essa função pronta aqui, ó, perform jump. Vou adicionar o jump force. E aí eu vou disparar também a animação, tá, do model.jump. E aí aqui sim eu vou dar um perform jump. E aí pro double jump eu vou colocar um else if. Por quê? Se ele apertou a barra de espaço, se ele estiver no chão, pula. Mas se ele apertou a barra de espaço e não está no chão, checa se pode dar o double jump. Se puder, a gente vai disparar um método double jump, esse aqui, perform double jump, que é a mesma coisa, e a variável double jump vai para false. Então ele não vai poder ficar pulando eternamente. Então, if, apertou a barra de espaço, e aí tem outros duas condições aqui, certo? Se a gente rodar, a gente consegue pular duas vezes. Vamos arrumar a animação aqui. Ficou travado no jump. E aí, né? Então, aproveitando essa deixa, a gente vai fazer uma função separada para arrumar as animações. Eu vou copiar e colar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou explicar essa função aqui, ó, Player Animations. Então, vamos copiar aqui e colar debaixo do Movie and Slide, aqui, ó, dentro do Physics Process. E aí, essa função é bem simples. Primeira coisa, se ele está no chão, vamos verificar se ele está se movendo. E se ele estiver se movendo, dispara o Move. Se não, ele está parado, dispara o Idle. E aí, o else desse estou no chão ou não, ele verifica se a velocidade .y é positiva ou negativa. Ou ele está indo para cima, ou ele está indo para baixo. A gente faz exatamente isso. O jump ou o fall. Ó, a animação de idle tá rolando aqui, tá vendo? Tum, tum, tum. E aí ele pula, cai, vai para um lado para o outro, para, ó, e tudo funcionando devidamente certo. Dá para dar uma otimizada no código, mas vamos ficar por aqui. Funciona bem, não tem nenhum bug. E aí por último é a câmera, vamos fazer a câmera funcionar direitinho. Para isso vamos soltar o gimbal, fazer o gimbal virar um gimbal, que é pegar aqui e usar o top level para on. A gente consegue se mexer livremente e a câmera ficar independente. Ou seja, a gente tem que mandar a câmera seguir o jogador agora lá no script do jogador. Eu vou fazer isso aqui, ó, depois do get input. Vou expandir aqui. O que eu vou fazer? O gimbal, eu vou mexer na posição dele. Vou fazer um lerp também. E o lerp vai pegar a posição inicial do gimbal. A posição final é a posição do jogador, do nosso nó aqui, do nosso player. E vamos usar aqui o nosso lerp factor vezes o delta, tá? Igual a gente tinha feito no outro lerp aqui. E aí a câmera vai seguir o nosso jogador com esse movimento bem mais natural. Esse é o resultado aqui da nossa câmera. Vamos terminar o level 1 para ficar mais interessante. Eu preciso da chave da porta, então ele vai ter que pegar a chave e ir para a porta para ir para o próximo level. Então eu vou criar um script para o level 1. Vou fazer um nó para a chave. Deixa eu salvar aqui antes. Vou fazer uma área 3D, porque eu quero ativar um sinal, quero disparar o sinal e escutar isso no script do level 1. A chave não precisa ter colisão, assim que ele encontrar a chave vai sumir. Vou dar o nome aqui de key. Como a chave não precisa de colisão, eu posso vir aqui direto no tiles e pegar a chave e arrastar para cá. Deixa aqui no 3D, a chave está aqui. Vou criar uma colisão. E essa colisão vai ser uma box. E aí de novo, ó, top view. Aí eu venho aqui pro left view.
E aí, agora eu posso mexer, que vai estar completo, viu? Ctrl S, tá aqui e C. É a mesma coisa para a porta. Arrasto o Door Closed, adiciono uma colisão. Dou uma conferida, dou um Command S, salvo a porta. Então ficou a mesma coisa. Posso fechar, vir no level, adicionar uma porta. E a chave é a mesma coisa. Então a chave está aqui. Vou mexer no jogador também. E aí ficou mais ou menos esse o meu level design. E a gente já tem o primeiro level. E é só programar o restinho dele aqui. É bem fácil. Fiz uma variável booleana se ele tem a chave. Eu coloco no red, eu botei ela visível, mas não precisa. Aí como a porta e a chave são áreas 3D, você pode clicar, pegar o sinal aqui, ó. Dentro do Node, Sinus, Body Entered, associar ao script do level 1. E aí você faz a lógica, tá? E aí foi isso que eu fiz aqui para chave também. Então, se ele encontrou a chave e aí tiver no grupo player, hasKey vai para true e aí a gente faz visible igual a false. E aí, né, para isso funcionar, tem que vir aqui no player, clicar aqui, vir no groups, player, vir aqui, Command S, e vamos testar. Então, ó, passei na chave, ela foi, né, eu tenho a chave. E aí assim que eu entrar aqui, vai disparar lá, vai disparar aqui, ó, Next Level, pra gente ir pro próximo nível. E é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa aquele like que ajuda bastante o canal. Comenta aí se você tem alguma dúvida, se você gostou, que um comentário também ajuda o canal. E muito obrigado e até a próxima.